discipulado, né? É como a gente vai se aprofundando na palavra, tá? Isso vai enriquecendo o conhecimento. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 3. Temos dito desde domingo passado que batalha espiritual é o nosso ambiente comum, né? Nós estamos envoltos em batalha. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, que foi a leitura que a gente fez domingo passado, diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra seres humanos. Às vezes a gente está personalizando as adversidades, né? Por que aquela pessoa está contra mim? Meu Deus, como essa pessoa está fazendo isso de forma gratuita? Entenda, a palavra diz que a nossa luta não é contra pessoas, nem contra seres humanos, mas a palavra diz que é contra principados, potestades, dominadores desse mundo de trevas e contra as hostes celestiais nas regiões celestiais. Domingo que vem a nossa mensagem vai trazer esse entendimento, né? Quem é esse nosso inimigo que Paulo fala? Mas olha que coisa interessante o que Paulo diz aqui para os irmãos da igreja de Corinto. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Tão direto, né? Ele diz, embora a gente seja humano, a nossa forma de lutar, a nossa guerra, não é no padrão que o humano costuma lutar. As armas com as quais lutamos, em outra versão da Bíblia diz, as armas da nossa milícia, da nossa guerra, a guerra espiritual, as armas com as quais lutamos não são humanas, não são humanas, então não adianta. Às vezes a gente está mirando pessoas e Deus está querendo abrir os nossos olhos para que a gente enxergue de forma mais amplificada. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Esse é o título da mensagem de hoje. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém. Pode sentar no seu lugar, por favor. Pai querido, obrigado por esse tempo precioso. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, para que a gente receba de forma contínua e integral a palavra que foi preparada para a nossa vida nesta manhã. Que nada nos atrapalhe, que nada, meu Deus, tire a nossa atenção, mas que estejamos cativos à tua voz, cativos à tua palavra. Esse é o meu pedido. Vem e traz respostas ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre fortalezas. A palavra diz que, embora sejamos humanos, a nossa luta não é no padrão humano. Então o apóstolo Paulo explica que a batalha espiritual, embora a gente esteja inserido num contexto, né, natural da nossa humanidade, a nossa batalha, a nossa luta não é no padrão humano. E ele explica que as armas que a gente usa também não podem ser humanas, não podem ser armas do nosso conceito humano. Aí ele diz, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas, gente? Paulo está dizendo que essas fortalezas precisam ser destruídas. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas que precisam ser destruídas? Esse é o cerne da questão da batalha espiritual. O cerne da batalha espiritual, irmãos, não é ficar orando para que o demônio seja destruído. Entenda isso, ele já foi destruído. Você pode dizer amém? A palavra do Senhor diz que Jesus já o venceu na cruz do Calvário. Você pode dizer amém? Então entenda, na batalha espiritual a gente não tem que ficar orando para que o maligno seja destruído, aniquilado. Ele já foi. A palavra do Senhor diz que na cruz do Calvário Jesus já o venceu. A palavra diz que Deus fez dele um espetáculo público. Quando pegou a escrita, o decreto de dívida que era contra nós, a palavra diz que ele aniquilou essa dívida, esse decreto, e
cravou na cruz do Calvário, e a palavra diz que fez desse nosso inimigo um espetáculo público. É assim que a palavra diz. A palavra diz que ele foi feito um espetáculo público, ou seja, o nosso inimigo já foi vencido. Diga graças a Deus. Então a nossa luta e batalha espiritual não é pedir para o Senhor derrotar o inimigo, ele já foi derrotado. E a nossa luta, pastor, e batalha espiritual é para derrotar o quê? Fortalezas. Eu disse domingo passado, quando eu citei sobre 5 grandes verdades da batalha espiritual, a primeira delas que eu citei foi que o nosso inimigo, ele nos odeia. Tá, gente? A palavra diz que desde o princípio ele sempre teve um plano maléfico de destruição. Por isso que Jesus, em João 10:10, que faz, a comparação com a figura do ladrão, o que é que ele diz? Porque o ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Foi isso que eu falei domingo passado, de que o plano do maligno, olhe para mim, todas as vezes que a gente está avançando e progredindo em algo na nossa vida, na nossa profissão, no nosso conhecimento intelectual, quando a gente está se aprofundando nos laços familiares, quando Deus está nos abençoando e nos prosperando profissionalmente, quando o Senhor está nos fazendo ser usados por Ele para que a nossa família se torne mais sólida, se prepare. Aquele que não quer nem a tua paz, nem a tua felicidade, nem o seu progresso, ele vai colocar obstáculos. E como ele faz isso? Usando as fortalezas. E essas fortalezas, pastor, elas acontecem aonde? Aqui, ó. As fortalezas que precisam ser destruídas, irmãos, na batalha espiritual é aqui, ó, no coração, na mente. Por isso que Paulo diz que a nossa luta, ela não é humana, embora a gente seja humana. Por isso que Paulo diz que as nossas armas não são humanas, embora sejamos humanos. Aí ele diz, vocês precisam destruir as fortalezas. E aí no versículo seguinte, no versículo 5, eu quero que você se volte aí para a sua Bíblia, ele explica como é que essas fortalezas são destruídas. Olha o que ele diz: destruímos argumentos e toda pretensão. Fique com essa informação, guarde aí no seu coração, a gente já volta para ela, tá? Paulo está dizendo que na batalha espiritual, que não é algo da humanidade, não se luta com armas humanas, a gente precisa destruir fortalezas. Aí no versículo seguinte ele diz, destruímos argumentos e toda pretensão. Já já eu vou falar sobre isso, mas primeiro vamos falar sobre as fortalezas. O que são fortalezas, gente? Fortaleza é uma construção que se faz, Antigamente os castelos tinham isso, Quando a gente olha para o período feudal, até o período mais antigo, Jerusalém, onde Davi morava, era uma fortaleza. E o entendimento que a gente tem é que nessa construção, dentro dessa construção de pedra, que é uma fortaleza, tudo que está ali dentro está de posse, pertence a quem construiu a fortaleza. Guarde isso, tá? O que é uma fortaleza? Eu faço uma construção e deixo ali dentro aquilo que eu sei que me pertence. Eu tenho posse daquilo. Entenda o princípio, tá? Quando algo está dentro de uma fortaleza, tudo que está dentro da fortaleza pertence a quem criou. E quem constrói essas fortalezas no ser humano? O nosso inimigo. É através dos sofismas, que a palavra chama de argumento, É através das mentiras que são estabelecidas, plantadas na mente e no coração do ser humano desde a sua infância. Essas fortalezas, elas vão se estabelecendo desde a mais tenra idade. Quando Deus tem um projeto maravilhoso para essa pessoa, para essa mulher, para esse homem, e essa pessoa começa a avançar, aí o nosso inimigo, ele ativa a chave, fortaleza, impeça isso, e você vai entender já já com essa história. Veja como é uma fortaleza criada na mente, que na batalha espiritual precisa ser vencida. A palavra diz no livro de Gênesis, que Deus levantou o filho de Israel, o filho de Jacó, chamado José, você conhece a história, e ele se transformou no rei do Egito, no governador do Egito. E durante aquele tempo o Egito prosperou, a palavra diz que através da mão de José, o Egito prosperou muito, e ele se tornou, depois do rei Faraó,
o homem mais poderoso daquela terra. E a palavra diz que depois José, ele morreu. Naquela época, quem estuda história percebe e vai saber que a dinastia dos faraós não foram dinastias contínuas, tá? Houveram muitas rebeliões. Então, quando se levantava uma dinastia por golpe e tal, o que eles faziam? Eles apagavam a memória daquela dinastia anterior. E a palavra diz em Êxodo capítulo 1, que o novo rei que se levantou não conhecia a história de José. Então aquela história foi apagada, porque era assim que eles reconstruíam o entendimento histórico, né? Isso não é de hoje, tá, gente? Não é um entendimento marxista, não. Isso é um entendimento desde lá de trás. Eu domino o passado para eu dominar o presente. Então a palavra diz que esqueceram. Quem estava com o novo faraó não sabia da história de José. Só que a palavra diz, preste atenção, que quando Jacó veio para o Egito, subiu para o Egito, vieram 70 pessoas, e Deus foi prosperando aquele povo e aquela nação. Depois que Jacó morreu, José morreu, a nação foi prosperando, o povo foi prosperando, foi crescendo, se tornando forte, até que o novo faraó olhou para o crescimento e a fortaleza que o povo se transformou e disse: opa, temos um problema aí. Êxodo capítulo 1, a palavra diz que o próprio rei chama os conselheiros e diz para eles: a gente tem um problema, esse povo cresceu demais. E ele diz para os seus conselheiros: eles são mais fortes que nós, eles são mais numerosos e mais fortes. Pode acontecer que a nossa nação seja invadida por outra nação e eles se juntem com os outros povos para nos vencer. E a palavra diz que o faraó disse para os seus conselheiros: nós precisamos agir, guarda essa palavra, tá? Nós precisamos agir com astúcia. Astúcia. Você já conhece a história, gente? A palavra diz que o tempo de escravidão do povo de Israel no Egito durou 430 anos. 430 anos. Gente, como é que pode um povo que era mais numeroso e mais forte se tornar escravo? Eu vou te dizer como. Astúcia. A palavra diz que o faraó agiu com astúcia, e o povo que era mais numeroso, mais forte, não sabia disso. Ou seja, o faraó com astúcia gerou uma fortaleza na mente daquele povo. E isso foi danoso, viu, gente? Porque isso trouxe um estrago. A palavra diz que quando o povo sai do Egito, já estou adiantando a história, o povo sai do Egito, o faraó liberta o povo. Quando o povo já está para entrar na terra prometida, o povo ainda tinha uma fortaleza na mente, a ponto de se olhar e se ver como o quê, gente? Como o quê? Como gafanhoto. Já já a gente vai chegar nessa parte da história. O povo era mais forte, mais numeroso, ou seja, a palavra diz que o faraó e os egípcios começaram a temer o povo de Israel, mas os escravizaram. Como assim? Criou uma fortaleza na mente deles. Irmãos, é exatamente assim que acontece com o ser humano. Como eu disse no início da minha palavra, a nossa batalha espiritual não é pedir para Deus destruir o maligno, que é o nosso inimigo. Não, ele já foi destruído. Só que ele não se dá por vencido. E qual é o seu papel? Ele destrói o ser humano com suas fortalezas na mente. Por isso que você olha para uma pessoa e você diz: meu Deus do céu, como essa pessoa é habilidosa, tem um potencial. Você já viu gente assim, que a pessoa não consegue ver isso? Não consegue enxergar a capacidade que tem, a inteligência que tem, a habilidade que tem. Irmãos, essa é uma estratégia destrutiva para um indivíduo e para a família, tá? Quantas pessoas que construíram um casamento e fizeram isso com o melhor dos sentimentos, mas esse casamento está sempre em pé de guerra. Por quê? Porque um dia alguém lhe trouxe uma informação, que a gente chama de argumento, e a informação é: você não pode confiar muito nas pessoas. Cuidado, tá? Confiar demais é complicado, você pode se decepcionar. Uma fortaleza na mente. A pessoa casa
e o seu plano é: meu Deus, eu quero prosperar e eu quero ser uma pessoa muito bem sucedida, porque eu quero dar o melhor para minha família. Mas uma fortaleza que foi criada na cabeça desse homem, dessa mulher, é: você, para ser respeitado, você tem que ganhar dinheiro, senão ninguém lhe respeita. Pronto. Daqui a pouco essa pessoa esqueceu o plano do que é a família e começa só a correr atrás de dinheiro. E quando alguém vai lhe interpelar dizendo: você não acha não que você precisa olhar mais para a sua família? A pessoa diz: sabe o quê? Não, mas eu estou fazendo isso para a minha família. Uma fortaleza foi criada ali, gente, que a pessoa nem consegue ver. Ouça, o papel do nosso inimigo, que quer a nossa derrota, quer a gente, como diz Jesus, né, comparando ao ladrão, a palavra diz que ele veio roubar, matar e destruir. Então é isso que ele quer para o ser humano. Quando ele percebe que o ser humano está avançando, quando ele percebe que você, mulher, está avançando, você, homem, está avançando, progredindo, ele ativa modo fortaleza, e alguma coisa vai lhe parar, alguma coisa vai atrapalhar o progresso. Por isso que muitas pessoas habilidosas e com tanto potencial não conseguem enxergar o dom que Deus te deu. Você não consegue enxergar. Assim como o povo de Israel, que era mais numeroso e poderoso, não conseguia enxergar-se desse jeito. E aí o faraó, 430 anos, domínio territorial. E esse domínio aconteceu aonde, gente? Em primeiro lugar, aqui, ó, na mente. O apóstolo Paulo nos diz que para a gente vencer, não com armas humanas, né, mas armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, ele diz que a primeira coisa que a gente precisa destruir são os argumentos. É isso que ele diz, né? Versículo de número 5: destruímos argumentos e toda pretensão. Eu quero falar sobre essas duas coisas que precisam ser destruídas na batalha espiritual. Primeiro, argumentos. Argumentos, no original grego se chama logismos, que vem da palavra logos. Logismo significa declaração. O que é um logismo? É uma declaração. Mas eu gosto desse conceito agora. Logismo, que a gente pode chamar também de sofisma, né? Tem Bíblia que está escrito sofisma. Logismo ou argumentos aqui usado por Paulo é um decreto. Um decreto. Um decreto que alguém estabeleceu sobre a sua vida. Isso, meu irmão, cria uma fortaleza de um poderio destrutivo que a gente não imagina. É aquilo que você ouviu naquele momento de raiva da sua mãe, do seu pai, no momento intempestivo, explosivo. Para algumas pessoas isso se tornou um decreto. E isso cria fortaleza. É aquilo que você ouviu dizendo que você não ia conseguir ir para lugar nenhum. Ah, desse jeito assim? E quem fez isso, às vezes o fez achando que estava ajudando, né? Ah, se você continuar desse jeito, você não vai ser ninguém na vida. Pronto. Isso é um logismo, é um decreto. E cria o quê? Uma fortaleza. Percebam, irmãos, se as nossas batalhas espirituais todas não estão relacionadas com um turbilhão de pensamentos que atormentam a nossa mente. Perceba a semana que você está mais cansada, está mais cansado, se não foi exatamente porque a sua mente trabalhou mais do que seu corpo. Sabe aquele momento que você termina o dia e você diz assim: meu Deus do céu, parece que eu estou carregando uma tonelada, e você diz: mas eu não fiz muito esforço físico. Pois é, porque a batalha não é aqui, a batalha é aqui. E essa batalha ela é feita pelo nosso inimigo através de argumentos. Como que você pode ser feliz se a sua mãe disse que você não seria feliz? É um argumento. Como você pode ser feliz se você é uma pessoa que não merece ser feliz? Por isso que tem muitas pessoas que dizem: olha, pastor, eu acho que eu vim para esse mundo só para sofrer. Meu irmão, isso é um argumento forte. E é um argumento que o nosso inimigo ele cria como fundamento dessas fortalezas, tá? Porque argumentos se tornam decretos. Apesar de a palavra dizer que na cruz do Calvário a dívida, o decreto que era contra a gente, ele aniquilou, ele anulou. E o maligno já sabe disso.
Mas assim como o Faraó, ele vai usar de quê? De astúcia. E a sua astúcia é fazer eu, você, nós entendermos que nós não somos capazes. Ele castiga com isso. Irmãos, enquanto não entendermos que essas fortalezas precisam ser destruídas, sabe o que vai acontecer? Nós continuaremos escravos de decretos que foram estabelecidos sobre a história da nossa família, sobre os casamentos da nossa família, sobre a trajetória da nossa família, e esses decretos eles continuam perpétuos, porque são argumentos, são logismos, são decretos, e criam o quê? Fortalezas. Por isso que muita gente com potencial não consegue deslanchar profissionalmente. Até consegue, mas tudo que faz destrói. Porque lá atrás ouvi uma sentença, como se fosse uma sentença. E no mundo espiritual, o maligno, ele pega palavras de quem tem autoridade sobre nós. Guarde isso, tá? No mundo espiritual, o maligno, ele sempre vai pegar e vai estabelecer como decreto, para criar fortalezas, palavras de gente que tinha autoridade sobre nós. Sempre será assim. Na batalha espiritual que nós estamos travando, com o nosso inimigo, que é constante, o nosso papel é o posicionamento. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que a gente precisa destruir o argumento e a pretensão. Em outra versão da Bíblia diz, a altivez. Aí ele completa dizendo o quê? Ele completa dizendo, e levando o nosso pensamento cativo a Cristo. A nossa batalha é exatamente essa: rejeitar o argumento e levar o nosso pensamento cativo a Cristo. Isso cansa, isso diariamente exaure a mente, o coração, a alma, mas é a batalha que nós travamos. Agora entenda que isso começou lá no Jardim do Éden, tá? Vocês percebem como foi naquela batalha entre a serpente e a mulher? Como foi que a serpente conseguiu vencer a mulher? Já parou para pensar que ela conseguiu vencer a mulher com um argumento? Vamos lembrar? Deus tinha dado a seguinte ordem: olha, vocês vão morar aqui no jardim, aqui é tudo perfeito, vocês não têm nenhum problema, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, agora só desse fruto aqui, tá? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comem, ok? Combinado? Pronto, o argumento de Deus foi suficiente. Eles comiam de todos os frutos, viviam bem, davam nome aos animais, administravam aquele lugar de perfeição, mas o argumento de Deus é: esse fruto aqui vocês não comem. Combinado? Combinado. Esse argumento de Deus no coração da mulher, do homem, estava valendo e continuou valendo, não sabemos quanto tempo durou. Aí você conhece a história, Gênesis capítulo 3, a serpente chega na mulher e traz o que, gente? Um outro argumento. Foi isso mesmo que Deus disse para você? Você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Percebe que ele traz a dúvida, né? Aí a mulher, toda cheia de convicção, pois tinha um argumento de Deus, diz o que para ela? Não foi isso não. O que ele disse é que a gente não pode comer da árvore que está no centro do jardim, a gente não pode nem tocar nela. A serpente olhou e percebeu que ela não estava muito convicta com o argumento de Deus, porque inventou até essa parte de não tocar, né? E ela diz: olha, deixa eu te dizer, na verdade, é que Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir, e você vai ser igual a Deus. Pronto. Era o argumento que ela queria. Como é a história? Eu como do fruto, não morro, né? Não, você não vai morrer não. Você come do fruto, seus olhos se abrem e você vai ser igual a Deus. A mulher pegou esse argumento e disse: não é que esse argumento faz sentido? Deixa eu provar para ver se eu vou morrer. Aí prova do fruto, viu que não morreu, chega para o seu marido e diz: olha, o argumento, estou aqui conjecturando, tá gente? O argumento que eu recebi é verdadeiro. Eu pensei que eu iria morrer, eu comi e não morri, prova aí você para ver se você morre. Aí o homem comeu, não morreu, pronto. O argumento da serpente substituiu o argumento de Deus. Aí então, eu preguei sobre isso alguns domingos, sobre a síndrome do ser humano de querer ser igual a Deus, com essa proposta do maligno.
E a partir desse momento, o argumento do maligno se tornou uma fortaleza na vida do ser humano. Assista a mensagem que eu ministrei. O título da mensagem é: Não Queira Ser Deus. E eu falo sobre isso. Eu falo sobre esse argumento que a serpente trouxe, e agora uma fortaleza, porque todas as vezes que o ser humano sofre, irmãos, ele está tentando estar no lugar que não é dele, é o lugar de Deus, porque uma fortaleza foi criada. Para a gente destruir fortaleza, a gente precisa destruir declarações, decretos. Observe na sua vida, no seu casamento. Hoje você tem sua família. Observe todas as vezes que você vive uma crise na sua família, se não tem relação com uma fortaleza criada na sua mente sobre família, sobre casamento, sobre o que te ensinaram, sobre o que é mulher, sobre o que é homem, sobre como é finanças. Olha, você precisa ganhar seu dinheiro, porque senão você vai depender do seu marido. Enquanto esses dois poderiam estar se juntando para construir, né, uma vida financeira sólida, onde os dois ganhassem, mas se transforma uma disputa dentro de casa, né? Um acusando o outro, quem gasta mais. Foi uma fortaleza criada lá atrás. O argumento foi forte. Enquanto o projeto de Deus é que essa mulher e esse homem se unam para crescerem, enriquecerem, né? Ter uma família próspera, o maligno faz nascer uma disputa. Por quê? Porque lá atrás você recebeu um argumento muito forte de que tratar finanças dentro do casamento tinha que ser assim: cuide do seu, que ele cuida do dele. Aí a família que era para estar vivendo o projeto de avanço, de progresso de Deus, agora tem que parar no seu avançar para resolver problema. Perceba se não é assim. Perceba. Isso tem a ver com tudo, com a fidelidade, com a aliança. Quantas pessoas, irmãos, que começaram a sua aliança do casamento com muita sinceridade, mas não conseguiram se manter fiéis, porque um argumento, até de exemplo que você teve lá atrás, esse argumento é muito forte. Você quer viver a bênção da família, mas você não consegue. Enquanto você não vencer essa fortaleza, olhe para mim, você vai perder essa batalha espiritual. Porque foi o que aconteceu com o povo de Israel. 430 anos o povo escravo fazendo tijolo para os egípcios, sendo mais numerosos e sendo mais fortes, e o faraó sabia disso. O pior, né? O faraó tinha dito isso: eles são mais fortes que a gente, mas vamos agir com astúcia. 430 anos de escravidão. Aí o que acontece? Deixa eu adiantar a história, né? Deus levanta Moisés, liberta o povo atravessa o Mar Vermelho, chega do outro lado, fronteira da terra prometida. Aí Moisés pega 12 homens, representando cada tribo, manda fazer uma pesquisa, vão espiar a terra, voltam e diz: olha, o que Deus preparou para a gente ali na frente é maravilhoso demais. A terra mana leite e mel, mas não dá para a gente chegar lá, não dá para a gente desfrutar dessa bênção de Deus. Por quê? Porque a gente, diante deles, a gente é gafanhoto. Ou seja, Faraó fez um excelente trabalho, né? Todas as vezes, irmãos, que o ser humano não cumpre o seu propósito, a fortaleza está cumprindo o seu papel. E foi para isso que o maligno fez. E ele criou no coração do ser humano várias fortalezas. É por isso que o ser humano, ao tentar fugir de um problema de casa, se joga nas drogas, porque uma fortaleza foi criada. É por isso que o ser humano, para sair da briga que tinha dos pais da mãe e do pai, faz um casamento sem propósito, sem sentido, só para fugir dali. Tem uma fortaleza na mente. Olhe para outras mazelas da nossa humanidade e perceba se não é resultado de fortalezas que foram criadas, porque esse é o papel do maligno, né? Como é que eu destruo isso, pastor? Primeiro, destruindo os decretos, os argumentos. Segundo, o apóstolo Paulo diz que a gente precisa destruir, né? Versículo 5, destruímos argumentos e toda pretensão. Em outra versão da Bíblia diz, toda altivez. O que é altivez, gente? Altivez é isso aqui, tá? É um lugar mais alto. Então, altivez é um lugar que, com o argumento que eu tenho, eu entendo que eu subo e me estabeleço. Isso aqui é um lugar mais alto, isso aqui é um lugar de altivez, né? É como acontecem as pretensões. Você entende por que tem gente que está errando sucessivamente e não aceita conselho? Está no lugar de altivez.
preciso que ninguém me dê pitaco sobre a minha vida de jeito nenhum. Sabe quando é que essa fortaleza será vencida? Nunca. Porque a palavra diz que para destruir fortaleza, você precisa destruir primeiro os decretos e depois esse lugar que a gente se coloca. Porque nós seres humanos, irmãos, no natural nós somos assim. No natural nós achamos que sabemos de tudo, nós achamos que ninguém precisa nos aconselhar, nós achamos que ninguém precisa se meter na nossa vida. Esse é o lugar de altivez que o apóstolo Paulo diz que a gente precisa destruir. Porque quando Deus vem trazendo um novo entendimento, a pessoa está destruindo a família, a pessoa está na sua corrida desenfreada para conquistar posição na sua profissão, ganhar dinheiro, e está esquecendo da esposa, está abdicando dos filhos, colocando o filho em segundo plano. Aí alguém chega que está percebendo, que a família está indo fracassando, e chega e diz assim: rapaz, você não acha que você deve olhar a sua família um pouquinho mais com cuidado? Não, rapaz, eu estou fazendo isso aqui pela minha família. Sabe como é o nome desse lugar? Lugar de altivez. Chega a mãe e o pai, e diz para essa: filho, vem cá, filha, vem cá, olha, eu acho que você precisa cuidar melhor do seu casamento, tá? Porque senão você vai perder seu casamento. Não, vai não, a gente já teve crise, mas já passou. Lugar de altivez. Você entende por que o apóstolo Paulo diz que, embora a gente seja humano, a nossa batalha não é humana? Porque, meu irmão, tem gente que está olhando para tudo isso e olhando só como se fosse questões de relacionamento, como se fosse questões apenas de sentimento, de emoção. Entenda, quando a palavra está falando sobre fortaleza, está falando sobre uma ação de alguém que tem a ideia sempre de destruir. Esse é o propósito dele para mim e para você: destruir. Então, como é que ele vai destruir o ser humano? Usando os seus próprios argumentos e usando aquilo que eu chamo de ego. Irmãos, o ego destrói o ser humano. O ego é a fortaleza construída na altivez. Pessoas ególatras que idolatram o seu ego, elas deixaram construir uma fortaleza nesse lugar, e para sair, para alguém ter um argumento maior, para conseguir convencer essa mulher, esse homem, meu Deus. Por isso que tem coisa só através do Espírito Santo. Os irmãos entendem porque na batalha espiritual a oração e o jejum é o que vai minando a fortaleza, é através disso. Por exemplo, tem gente, olha para mim, tem gente que você já está conversando e tentando no seu argumento, na sua forma de argumento, há muito tempo convencer essa pessoa de que ela precisa se despertar para cuidar da saúde, para cuidar da mente, para ir para o psicólogo, e a pessoa está ali resistente, está no seu lugar de altivez. Aí o que você começa a fazer, você diz: meu Deus, os meus argumentos já se encerraram. Isso é comum a alguém aqui? Meus argumentos já se encerraram, agora eu vou começar a orar. Vou começar a fazer mais a minha prece, vou começar a buscar mais ao Senhor, vou começar a colocar o joelho no chão, vou começar a orar. Neste momento, olhe para mim, nesse momento, a fortaleza começa a ser minada. Porque aquilo que o nosso argumento não consegue resolver, aí entra o que, gente? O Espírito Santo de Deus. Irmãos, entenda, eu estou traçando aqui um cenário de batalha espiritual. E tem muita gente, quando a gente começa a falar de batalha espiritual, começa já a achar que resolve batalha espiritual é a gente destronando, potestade, principado. Chama alguém da oração forte. Deixa eu te dizer, o maligno olha para tudo isso e diz assim: continuem pensando nisso que eu estou em vantagem. Sabe, porque às vezes a gente está levantando mãos santas para orar pela família, pelo casamento, pela cidade, pelo país, e enquanto isso, a nossa mente continua sendo uma fortaleza dominada por argumentos malignos, e a gente está indo, lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo oração forte, e a mente continua dominada. Gente que já entregou a vida para Jesus, já se batizou, já teve experiência com o Espírito Santo, e a mente continua dominada. A mente é uma fortaleza. Aí essa pessoa está vivendo a sua vida espiritual, mas continua destruindo sua família. Porque, gente, uma família forte é uma arma
poderosa de transformação. Todas as vezes que Deus quis trazer transformação para o mundo, Ele olhou para uma família e disse: é você, uma família forte que eu quero usar. Está falando de família perfeita não, porque não tem, tá gente? Mas estou falando de família forte, família que se perdoa, família onde essas pessoas conseguem pedir desculpa. Gente, quem tem argumento dentro da fortaleza de ego, você acha que vai conseguir reconhecer erro e pedir perdão? Não, meu irmão. E quantas famílias que estão sendo assim, ó, solapadas pelo nosso inimigo, porque uma fortaleza de ego faz com que essas pessoas que se amam, essas pessoas que se querem bem, não consigam reconhecer falhas, pedir perdão, perdoar, conceder perdão, reconhecer que errou. E o nosso inimigo está aqui de fora dizendo: a fortaleza está cumprindo o seu papel. A batalha espiritual é isso aí, tá, gente? No próximo domingo, sim, eu vou falar sobre esses nossos inimigos que Paulo fala em Efésios capítulo 6, tá? Quando ele diz que a nossa luta não é contra pessoas, né? Não é contra seres humanos, mas contra principados, potestados, dominadores desse mundo de trevas, contra as hostes celestiais nas regiões celestiais, né? Então eu vou falar sobre isso, vou explicar o que significa isso. Só que entenda, antes da gente entender que inimigo é esse, a gente precisa entender que inimigo está dentro da gente, porque tem uma fortaleza que é o nosso próprio inimigo, e é o Espírito Santo, ó, está ali na porta do nosso coração tentando nos convencer, e a gente está aqui com o nosso argumento: não, eu acho que não é isso não, eu acho que não é dessa forma não. A gente, é como aquilo que eu disse domingo passado, né? A gente já entra na batalha derrotado, porque, meu irmão, quem entra na batalha desprezando o ardis do inimigo, a cilada do inimigo, vai entrar derrotado. Agora, olha que coisa interessante. A única vez na Bíblia, presta atenção que eu vou lhe dizer, a única vez na Bíblia que a palavra fala sobre a gente estar numa posição de desvantagem com o nosso inimigo é quando fala de emoções. Vou repetir, tá? Irmãos, todas as vezes, você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a palavra só nos coloca em lugar de autoridade, de combate e de vencer o nosso inimigo. Está lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, olha, o diabo, vosso adversário, anda a vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resistam-lhe firmes na fé, porque vários irmãos como vocês que estão em todo o mundo estão passando pelas mesmas coisas. Ou seja, Pedro está dizendo, pode resistir que ele vai embora. Tiago diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele o quê? Vai o quê? Fugir de vocês. Quem foge, gente? Está com o quê? Com medo. Na Bíblia toda é assim, sempre o Senhor dizendo que nós estamos em vantagem em relação ao nosso inimigo. A única vez que a palavra trata sobre a gente poder estar numa posição de desvantagem é quando trata de uma questão emocional. 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo começa a sua carta dizendo assim: tinha alguém daquela igreja, gente, que tinha dado um problemão, mas um problemão assim em massa, um problemão coletivo. Essa pessoa tinha provocado uma desordem nos ministérios, nas pessoas, e aí Paulo deu a orientação de que essa pessoa precisava passar por um crivo de correção. A igreja se juntou, chamou aquela pessoa, que a palavra não diz o nome, e faz com que aquela pessoa cumpra um tempo de correção. Isso foi na primeira carta, tá? Na segunda carta, já no primeiro capítulo, Paulo diz para os irmãos: olha, lembra de fulano, que autorizei vocês que trouxessem um tempo de correção? Eu acho que já está bom. O prazo, né, desse tempo de correção já está bom. Aí ele até chega a dizer assim: para que ele não se entristeça demasiadamente. Então, se vocês já o perdoaram, ou já o perdoou, eu também já o perdoo. Então já chama ele para perto. Paulo diz assim: tragam ele para perto, acolham, cuidem dele, para que o remédio não seja pior do que o propósito dele, né? Aí depois Paulo diz o quê? Porque a gente precisa perdoar, porque não podemos desprezar os ardis do diabo e estarmos em desvantagem em relação a ele. Olha a correlação. Paulo está falando sobre perdão e dizendo: acelera logo esse negócio de correção aí, tá? Acelera logo esse negócio de perdão aí, senão o teu inimigo vai ficar em vantagem em relação a você. Quantas famílias, irmãos, que o maligno ficou em vantagem em relação ao projeto familiar, exatamente porque essas pessoas
construíram para si uma fortaleza de coração duro. Conhece gente assim que tem coração duro? Gente que tem a mente fechada, gente que o seu argumento é melhor, mais certo, mais contundente do que todos os outros. Essa pessoa se estabeleceu dentro de uma fortaleza que o maligno criou e nem percebeu. O maligno está tendo vantagem em relação a essa pessoa. Já perdeu a batalha. Pode orar, pode jejuar. Fique espantado com o que eu vou dizer não, tá? Mas pode orar, pode jejuar, pode ler a Bíblia toda de capa a capa. Vai continuar em desvantagem. Sabe por quê? Essa pessoa só se tornou um religioso, uma religiosa. Porque a sua derrota está começando aqui, ó, na fortaleza que o inimigo criou na sua mente. Isso está atrapalhando seu casamento, seus relacionamentos, a bênção do Senhor da tua vida para os teus filhos. Quantos filhos, irmãos, que crescem dizendo: eu não quero essa religião do meu pai e da minha mãe, para ser desse jeito? Imagina a fortaleza que se criou no coração, na mente desse menino e dessa menina. Quem você acha que arquiteta essa fortaleza? Quem você acha que arquitetou esse lugar de altivez? O nosso inimigo. Essa batalha já foi perdida. A vitória na batalha espiritual, eu quero dizer isso para a gente encerrar, é a gente primeiro destruir as fortalezas. Segundo, destruir os decretos. Destruir esse lugar que nós costumamos e gostamos de estar, esse lugar chamado altivez. E terceiro, o apóstolo Paulo diz que a gente precisa destruir os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar o nosso pensamento cativo a Cristo. Levar o nosso pensamento cativo a Cristo. Eu encerro com essa conversa, com essa história. Eu acho que alguns aqui já ouviram falar dessa história. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado. E obviamente, muitos soldados, da aliança lá, os nazistas com os japoneses, muitos foram capturados, muitos foram mortos, mas muitos conseguiram escapar. E a história conta a história de um soldado japonês, que quando percebeu que tinha perdido a guerra, eles tinham sido doutrinados, argumento, foram doutrinados no argumento que eles não podiam se render. Ou eles tiravam a vida ou não tinha como. Ele, não querendo tirar a vida, entrou para dentro da selva, procurou um lugar para se esconder. Ele não queria ser capturado, nem queria tirar a vida. E ele ficou lá por décadas. Depois que a guerra terminou, houveram sanções para os países, Depois houve perdão. E durante muito tempo os aviões passavam soltando panfletos, avisando, porque eles sabiam que tinha muita gente escondida, dizendo: olha, a guerra acabou, pode voltar, você já foi perdoado. E a história conta, esse mesmo soldado relatou isso, que ele lia o panfleto e dizia: isso aí é uma armadilha do inimigo para me capturar. Ele viveu muito tempo dentro daquela caverna, escondido, vivendo não como ser humano, mas praticamente como bicho, criando sua própria prisão, sua própria fortaleza. E o tempo passou, foi por década, mais de década isso. E aí um dia um grupo de caçadores tinha entrado na floresta e, num descuido dele, ele conseguiu ser visto. E eles foram lá, porque viram a aparência dele. E aí, depois de muitos argumentos daqueles caçadores, conseguiram convencê-lo a ouvi-los. E mesmo assim eles desconfiados, achando que ali eram espiões, para capturá-lo. Eles disseram: olha, a guerra já acabou, já tem mais de década, e você está aqui. E ele demorou muito para ser convencido daquele argumento, porque na cabeça dele, aquelas pessoas ali eram enviadas para capturá-lo, e ele seria torturado e tal. Irmãos, o que um argumento gera de prisão na mente do ser humano é um negócio nefasto. Argumentos que se tornaram decretos, argumentos que se tornaram fortalezas, argumentos, meu irmão, que comprometem o nosso destino, o nosso futuro e a nossa felicidade. Tem gente padecendo numa relação mesquinha,
terrível, e não consegue se libertar dessa fortaleza, porque um argumento muito forte foi pregado no teu coração, nos teus sentimentos lá atrás. Gente, não tem a ver com o ser humano, não tem a ver com pessoas. Há um plano maligno, há um plano maléfico. É como se o maligno dissesse assim, ó: se eu convencer, eu nem preciso ter muito trabalho, só vejo aqui, fica aqui olhando de camarim, vendo a destruição dessa pessoa. Já parou para pensar que muita gente pode estar vivendo assim? Era o faraó, né? Eles são mais fortes, são numerosos, mas já que eles se veem como escravos, deixa eu só ficar aqui dominando eles, e eles fazendo tijolos para mim. 430 anos. O faraó dizendo: um dia que eles abrirem os olhos e virem que são mais fortes, eu estou acabado. Mas enquanto isso, eles vão vendo que são mais fracos, e eles são escravos mesmo. Quando eles saem do Egito, ainda se veem como gafanhotos, prisões. O maior desafio na batalha espiritual é destruir fortalezas, e o Senhor, Ele está nos levando para esse lugar. Você pode dizer amém? Diga para a pessoa do seu lado: Jesus já venceu tudo por você. Diga de novo: Jesus já venceu tudo por você. Você só precisa tomar posse. Vamos ficar de pé? Fique em pé no seu lugar. Fortalezas, porque a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo de trevas, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. A ordem do Senhor é: se estabeleça num lugar de autoridade para destruir nessa manhã todo argumento, todo decreto, toda fortaleza que foi criada na sua mente, que faz com que você não viva seu casamento em plenitude com o projeto de Deus, que você não viva a bênção financeira do Senhor, a prosperidade profissional. Meu irmão, minha irmã, Deus te fez capaz, Deus te deu inteligência. Sabe aquela palavra que você ouviu lá no seu primeiro emprego? Alguém que tinha inveja de você, dizendo que você não tinha capacidade. Destrua esse argumento. O Senhor te capacitou para esse tempo, o Senhor te deu autoridade para esse tempo. Sabe aquele argumento que o maligno colocou na sua mente, de que será muito difícil a sua família de fato se entregar integralmente ao Senhor? Destrói esse argumento nessa manhã. Você vai poder dizer, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um argumento mais forte, né? Esse é um argumento mais forte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o argumento que o Senhor quer que você estabeleça no seu coração. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos. Sim, meu Deus, nós estamos em batalha espiritual. Mas o Senhor tem conseguido abrir os nossos olhos através do teu Espírito Santo, nos convencendo todos os dias de que a vitória já foi garantida na cruz do Calvário. A tua palavra diz que a escrita, o decreto que era contra nós foi anulado, foi pregado na cruz do Calvário. E a tua palavra diz que o Senhor fez dos nossos inimigos, esses inimigos aqui, meu Deus, que planejam, intentam estrategicamente contra a nossa paz, o nosso futuro e o nosso destino, esses inimigos, a tua palavra diz que o Senhor fez deles um espetáculo público. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que não consegue se libertar de um sentimento de culpa há muito tempo, porque é um argumento muito forte que faz com que essa pessoa não se perdoe. Um argumento muito forte foi estabelecido na sua mente, uma fortaleza foi construída. No nome de Jesus, o perdão dos céus vem sobre a vida dessa pessoa agora, neste momento. Não há nada que o Senhor não possa perdoar. Obrigado, meu Deus, pelo sacrifício de Jesus, porque Ele derramou o seu sangue, Ele nos purificou, Ele pagou a nossa dívida. Ah, meu Deus, não há mais dívida, o Senhor já pagou na cruz do Calvário, e nós tomamos posse disso, e vamos avançar, vamos progredir, vamos prevalecer, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo.
Essa é a verdade, meu Deus. É a verdade que estabelecemos no nosso coração. Maior é o nosso Deus. Maior é aquele que luta as nossas batalhas. Maior é aquele que ama a nossa família. Maior é aquele que cuida dos nossos filhos. Maior é aquele que fez com que essa aliança de casamento ela se estabelecesse. Maior é aquele que estabeleceu o nosso futuro de bênção, de prosperidade, de felicidade. Maior é aquele que nos garantiu a salvação das nossas almas. Ele é maior. E é esse argumento, meu Deus, é a esse argumento que nós nos apegaremos. O Senhor é maior. Ele é o nosso protetor de dia e de noite, em todo o tempo. Nenhum mal pode nos suceder, nem praga alguma chegar à nossa tenda, porque maior é aquele que está conosco. Essa sim, meu Deus, é a verdade que estabelecemos no nosso coração. Ah, meu Deus, ninguém pode tirar isso do nosso coração, porque nós levamos nesta manhã o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Levamos o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. É isso que fazemos. E declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Sim, meu Deus, o nosso pensamento está elevado a Ti. E é ao Senhor que estaremos presos, aprisionados no Teu amor, aprisionados na Tua graça. Ah, eu creio, é uma manhã de cura, meu Deus, eu creio. Essa manhã de Santa Ceia é sim uma manhã de cura. O Senhor está mudando muitas pretensões e argumentos no coração de pessoas aqui. O Senhor está mudando logismos, decretos. Eu oro por famílias, meu Deus, de pessoas em que lhe foi dito que algo já estava selado, que essa pessoa foi consagrada. Ah, meu Deus, o Senhor nos consagrou a Ti, nós Te pertencemos. É nisso que acreditamos. É isso que enche o nosso coração de fé nesta manhã. Nós pertencemos ao Senhor. E há um plano maravilhoso, primeiro de salvação. E a Tua palavra diz que aquele que nos entregou o Seu único Filho não nos entregaria junto com Ele todas as demais coisas. Ah, essa é a verdade. Todas as demais coisas já foram entregues. Se a salvação, se o único Filho foi entregue, todas as demais coisas já nos foram entregues. A Tua palavra nos diz isso. E nós tomamos posse nessa manhã, meu Deus. Seremos convencidos pelo Teu Espírito Santo. Seremos convencidos pela Tua palavra. Levamos cativo todo o nosso pensamento a Ti, Jesus. Levamos cativo o nosso pensamento à verdade absoluta da Tua palavra. É nisso que nós vamos acreditar. Não nas palavras malditas que foram